tudo estava apontando para Cristo. Todo esse sacrifício que era feito através de animais, através de oferendas que era dado a Deus, todos esses animais apontavam-se para Jesus, porque esses animais são animais que continham pecado, não eram santos, animais pecaminosos. Mas este sacrifício era feito a Deus como que um tapete, na qual a poeira, a sujeira é colocada debaixo do tapete, e esse tapete cobria o pecado. O pecado ali existia, o pecado ali estava, mas era como se fosse coberto até que Jesus viesse, para que o pecado fosse expiado de uma vez por todas, em nome de Jesus Cristo. Então o sacerdote, ele se colocava na condição daquele que recebia um sacrifício limitado, falho, mas que Deus recebia provisoriamente, até que pudesse vir o maior sacrifício chamado Jesus, mas não de alguém que era pecaminoso, que era contaminado, mas de alguém que era santo, perfeito, imaculado, alguém que era como um cordeiro sem mancha, sem ruga, sem pecado. Esse era o próprio Jesus, e que não haveria de cobrir o pecado, mas de acabar com o pecado, de extinguir o pecado. Então, quando eu e você dissemos que somos pecadores, nós somos pecadores, sim, depende do contexto que a gente diz que a gente é limitado, que a gente é pecador, dá para a gente entender o que a gente quer dizer. Mas tem gente, não, eu sou pecador, Mas ela já fala que ela é pecadora, justificando que ela não consegue se consertar ou que não foi perdoada, ou porque ela comete pecado consciente. Isso já não é pecador, mas isso é iníquo, é pior que pecador, porque pecar é cair, iniquidade é você se jogar. Pecar é cair, iniquidade é se jogar. Quantos entenderam o que eu disse? A iniquidade é você ser consciente do que você está fazendo. Eu vou fazer lá, depois eu vejo, acerto com Deus. Eu sou novo, aí quando Deus vir daqui uns 30 anos, 40 anos, pelos cálculos, Jesus não vai vir agora. Só que Jesus vem para algumas pessoas antes, como aconteceu ontem com uma nossa irmã que não está mais aqui. Então Jesus não vem só quando virá buscar a igreja, ele vem individualmente para alguns antes, que ele chama antes. E a gente não sabe a hora. Olhe para o seu irmão e diga, você não sabe a hora. Então essa ideia de que eu estou garantido, depois eu peço perdão para Deus, depois eu volto para Jesus, essa é uma ideia que não funciona. Porque tem senhores, senhoras, mas também tem crianças, tem bebês que Deus recolhe antes. Ele é o dono da vida e Ele faz o que Ele quer do jeito que Ele quer. Amém? Então, nós sabemos que esse sacerdote, erguido por Deus, era um sacerdote que devia fazer a diferença de manifestar a glória de Deus através da arca da aliança. Porque o sacerdote é alguém que carrega a arca. Um sacerdote é alguém que carrega a presença. Um sacerdote é alguém que se preocupa com a presença. Só que a Bíblia diz que depois de Jesus, todos nós tivemos acesso ao Santíssimo Lugar. O que é Santíssimo Lugar? Era como aqui no altar, por exemplo. Aí a igreja, o templo. Aqui no altar, só que tinha uma cortina que fechava todinho esse altar. E aqui dentro deste altar, chamado Santo dos Santos, tinha um acesso, uma passagem que, com uma cortina de teatro, por exemplo, bem grossa, espessa, eles entravam, o sacerdote entrava amarrado por uma corda. Amarrava uma corda no sacerdote. Nas suas vestes sacerdotais tinha frutos como romãs e sinos. Romãs e sinos. Romãs e sino. O que significa isso? O sacerdote entrava para cultuar a Deus junto com o sacrifício que o povo trazia, para levantar na arca da aliança, entregar para Deus em cima da tampa daquela arca, sacrificar a Deus, e quando Deus recebia aquele sacrifício, aquele lugar, o Santíssimo Lugar, enchia de fumaça, como uma neblina poderosa, onde a presença de Deus descia de forma literal, e Deus recebia aquele sacrifício, perdoando o pecado do povo. Só que se o sacerdote entrava lá, como eu disse, amarrado, como todos entravam, eles estavam ali dentro cultuando, adorando a Deus. Como? Se movendo, como ainda hoje, algumas pessoas que olham para o Muro das Lamentações, vê judeus, homens que têm um conhecimento da palavra, e desde a sua mais tenra idade, da lei, do mandamento, ele entende que a vida dele foi feita para adoração a Deus, não só cantar. Quem serve a Deus tem que entender que a vida dele
é essa própria arca que adora Deus o tempo todo. O que ele faz? Ele vai no muro. Por que eles estão no muro? Primeiro que aquele muro representa o templo que foi destruído, que foi derrubado, e que esse templo seria reerguido, Deus disse, em 3 dias. E aí os judeus que até hoje não reconhecem Jesus como Salvador, por que não reconhecem? Porque tem Jesus como grande profeta, porque eles não acreditam, não aceitam que um Salvador nasceria, por exemplo, numa cidade muito simples, nasceria dentro de uma manjedoura. Eles não aceitam que o Salvador viesse montar num jumentinho. Na cabeça deles, o Salvador do mundo deveria vir de autoridade, de reinos, de poderes. Só que a Bíblia diz que Jesus, ele veio justamente o quê? Ele, dentro de uma manjedoura, ele tinha poder de governo e de rei. Ele, dentro de situações de limitações, de pobreza, como uma cidade simples, ele é o dono do ouro e da prata. Ele é a prosperidade de todas as coisas. Então a cabeça do povo não entendia isso, não aceitava. Até hoje eles estão aguardando. E quando a Bíblia diz que em 3 dias o templo seria reerguido, eles esperavam dizer, como que o templo de Salomão demorou sei quantos milhares de anos para ser levantado, erguido, né, centenas de anos, sei lá quanto tempo demorou para construir, em 3 dias vai ser levantado. Mas eles estavam falando não do templo físico, eles estavam dizendo que Jesus haveria de morrer e ao 3º dia ele havia de ressuscitar. Era o templo de Deus, era o templo espiritual. Então esse Jesus, muitos não conhecem, não conheceram. E a Bíblia diz que ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Quem eram os seus? O próprio judeu é o povo eleito de Deus. Qual o mistério? Eu não sei. Um dia nós vamos perguntar para Deus. Mas eles são um povo escolhido por Deus, eleitos por Deus. E ele veio para os seus e os seus não receberam. E aqueles que os receberam, lhes deu o poder de serem chamados feitos filhos de Deus. Quer dizer, você e eu não éramos filhos, mas porque nós aceitamos, nos tornamos filhos de Deus para a glória de Jesus Cristo. Por se tornar filho de Deus, agora nós temos o direito. Então preste atenção, quando o sumo sacerdote entrava, ele entrava apontando para esse Jesus que é o verdadeiro sacerdote. E ele entrava amarrado. E ele tinha que cultuar, como eu disse no Muro das Lamentações, o quê? Que o muro que a pessoa fazia lá, os judeus fazem até hoje. Eles não ficam lá só parados, eles ficam se mexendo, eles ficam se movendo, dizendo, não só minha voz te adora, mas todo o meu corpo te adora, Jesus. Todo o meu corpo te glorifica. E o que significa isso? Que o sacerdote, quando entrava no Santo do Santo, ele não podia ficar parado, porque se ele ficasse parado, os sinos não tocariam. Se ele ficasse parado, os sinos não tocariam. Os frutos não bateriam no sino e não tinha som de sino, que significa que as pessoas puxariam o sacerdote pela corda. Ele morreu, ele foi fulminado, ele estava em pecado e ele foi fulminado pela presença de Deus. Então puxa ele, por quê? Estava amarrado, porque se alguém entrasse para tirar o corpo, morreria também, porque só podia entrar o sumo sacerdote. Mas o que significa isso? Por que sino e fruto? Porque Deus não quer só barulho, Deus quer que você gere frutos para a glória de Deus. Deus não quer só que você grite e diga toda glória a Deus, aleluia, amém por isso. Mas Deus quer que você faça barulho, mas Ele quer que você manifeste frutos onde você estiver. Quer dizer, adorar a Deus não é só fazer barulho. Adorar a Deus é ser alguém que frutifica onde você passa, para que o nome dEle seja glorificado. Então Deus quer levantar sacerdotes, erguer sacerdotes responsáveis para que possa ser esta arca, para que essa arca possa se manifestar aonde nós estivermos, porque agora ele e o sacerdote entrava diante de uma arca, mas a Bíblia diz que quando então Deus, Jesus veio e morreu por nós, não num sacrifício em cima de uma tampa de um propiciatório que era a arca da aliança, mas agora ele morreu na cruz do Calvário, se tornando maldito por nós. E quando ele se torna maldito e morre, o templo agora é reerguido em 3 dias, que ele morre, e por 3º dia ele ressuscita. A Bíblia diz que o véu do templo se rasgou de alto a baixo, que significa, não foi o homem que rasgou com Deus, foi Deus que separou e diz, agora você tem acesso à minha presença. Agora você não precisa entrar amarrado por corda. Agora você pode adorar aonde você estiver, porque eu vou receber a sua adoração, eu vou receber o seu louvor, eu vou receber os seus frutos. Eu vou procurar aqueles que vieram para dar frutos, e frutos que permaneçam para a glória do Senhor Jesus. Diga, eu fui chamado para frutificar. Agora escute, quando eu e você nos tornamos isso, eu e você agora somos responsáveis. E nós somos essa arca. E nós preparamos lugar para a arca. E nós fazemos com que onde a arca está,
a presença de Deus se manifesta, a glória de Deus se manifesta. Então a Bíblia diz aqui no primeiro livro de Samuel, 1 Samuel, onde nós estamos lendo, do pecado, do erro e das falhas que cometiam os filhos de Eli, o sacerdote. E não só os filhos, mas o próprio sacerdote, porque fazia com que tudo aquilo que era errado ele aceitava. E agora Deus, que havia feito uma promessa eterna, perpétua, no verso de número 30 que eu li, portanto diz o Senhor Deus de Israel, em 1 Samuel capítulo 2, verso 30. Portanto diz o Senhor Deus de Israel, na verdade tinha eu dito que a tua casa e a casa do teu pai andaria diante de mim perpetuamente, porém agora diz o Senhor, longe de mim está tal coisa, porque os que me honravam, porque os que me honram eu honrarei, mas porém os que me desprezam serão também desprezados, serão rejeitados. Deus estava dizendo, escute uma coisa, eu fiz uma promessa, mas vocês quebraram a promessa. Eu só posso cumprir promessa para quem é fiel à promessa. E por que Deus está falando isso? Deus colocou no meu coração a palavra, dizendo, aonde está o lugar da arca de Deus hoje nas nossas casas? Aonde está a arca que Deus levantou para que a glória dele se manifeste? Ainda existe um lugar para a arca de Deus na sua casa? Ainda existe um lugar para o espaço da presença de Deus se manifestar? Pastor, mas eu venho para a igreja, claro que tem. Pastor, eu venho para o culto, sirvo a Deus, canto no ministério de louvor, toco, prego, sou o pastor da igreja. Eu digo para você, ele era o sacerdote. Não significa a posição que você tem, se você é pastor, se você é filho de pastor, se você canta, se você prega, se você frequenta a igreja. O que importa é a nossa conduta se exalta e se glorifica a Deus ou não. É se o nosso coração está fazendo o que agrada ao coração de Deus. Por quê? Deus tem uma promessa perpétua para nós. E o desejo de Deus é o quê? Te fazer bendito aonde você estiver, te fazer próspero aonde você e eu estiver, fazer eu e você bem sucedido aonde nós estivermos. Mas infelizmente, porque nós começamos a entrar numa vida de religiosidade, pensamos, porque eu conheço a Deus, porque eu ouvi falar de Deus, porque eu frequento algum lugar, a gente se sente garantido por isso. E aí começamos a achar que nós vamos levar a presença de Deus, e a presença de Deus vai nos respaldar, vai nos guardar, vai nos proteger, vai nos prevenir, vai ser conosco, sendo que as nossas ações não é a favor do reino, não será. Agora que a Bíblia continua dizendo que Samuel se levanta e ele começa a profetizar. Samuel, ele começa a ser usado por Deus, o menino que é colocado na casa do sacerdote Eli. Deus começa a falar com ele, sendo que o povo de Deus não ouvia mais a voz de Deus. Deus começa a se revelar a ele, chamar Samuel. E quando Deus se revela para Samuel, Deus começa a mostrar para Samuel que ele ia punir a casa de Eli, que ele ia entrar com justiça. Na verdade, eu disse esses dias, Deus não amaldiçoa ninguém, é a própria pessoa que se amaldiçoa. É a própria pessoa que cria o seu problema, a sua cova, a sua destruição. Não adianta alguém dizer, eu vou orar, pastor, eu sou um homem de oração, vou lá na marginal, ficar de joelho no meio da Dutra, da marginal, tu vai morrer atropelado. Ah, mas eu estou indo orar, mas eu estou indo fazer a coisa certa, mas de forma errada. Não adianta eu e você achar que estamos fazendo certo de forma errada. Não adianta eu e você dizer, eu tenho uma arca, sendo que a arca, nós estamos não em conformidade com as coisas de Deus. A arca, a presença de Deus, ela não se pactua com as nossas ações. Então é como se nós trouxéssemos a própria justiça de Deus dentro da nossa casa, a qual nós vamos colher a consequência disso. Então Eli, ele começa a fazer o quê? Ele começa a não dar atenção para os seus filhos, fazer de qualquer maneira e não dar ouvidos à repreensão de Deus. Deus começa a se revelar, Deus começa a repreender, Deus começa a falar. Isso não é de agora, Deus vai falando muito tempo ao coração dele, e ele sabia disso. E o que ele fazia? Nada. Ele não se arrependia, ele não se convertia, ele não se posicionava, ele via e deixava quieto, não falava, porque talvez ele não queria ser alguém chato. Ninguém gosta, muita gente não gosta, né? Eu não quero ser chato, deixa. Então você não fala para a pessoa que é seu amigo que ela está errada, você tem medo de falar porque ela vai ficar com raiva de você. Só que escute uma coisa, a Bíblia diz que tudo que você sabe que pode ajudar alguém, se não faz, é pecado. É pecado. E o pecado faz com que eu e você perca
a promessa e a bênção de Deus. O que estava fazendo com que a presença de Deus fosse embora da casa de Eli era o pecado. O pecado faz com que a arca de Deus vá embora da nossa casa. Não adianta eu e você ter a arca, apenas ter a arca e a nossa conduta ser de pecado. Porque Eli, Ofni, né, e os seus filhos fizeram tudo errado a ponto da arca de Deus ser levada embora. Não só da casa de Eli, mas Eli representava o sacerdote de Israel, a ponto de Israel todo ficar sem a presença, a ponto de Israel todo padecer por causa de um sacerdócio. Escute uma coisa, Deus quer nos ensinar alguma coisa aqui hoje. E o que Ele quer ensinar é o seguinte: existem pessoas aqui hoje, que você na sua casa, você é o sacerdote. Você na sua família, você é o sacerdote da sua família. Você é o sacerdócio do seu Israel. Quem é o seu Israel? É o seu pai, é a sua mãe, é os seus filhos, é os seus tios, é os seus amigos. Você é o Israel, você é o sacerdócio do seu Israel no seu trabalho. Pessoas não conhecem Deus e você tem que levar Deus para elas. Ah, mas elas não querem. Ah, mas elas não gostam. Ah, mas elas não concordam. Eu vou dizer uma coisa, eu também não concordava, eu também não queria, eu também não conhecia. Mas a Bíblia diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade vos transformará. Quando nós temos compromisso com a verdade, ela vai doer. Mas vou dizer, lá na frente a pessoa vai dizer: Ele disse a verdade para mim, ela falou a verdade para mim, ele falou a verdade, ela realmente me amava, ele realmente me amava. Deus está dizendo para você hoje, Ele está levantando homens e mulheres sacerdotes aqui, para serem responsáveis por seu Israel, para que o seu Israel seja abençoado, seja curado, seja transformado, seja libertado, curado, impactado, tudo pelo poder da palavra de Deus, através da sua vida, porque através da sua vida a glória de Deus vai se manifestar no nome de Jesus. Diga: não adianta ser a arca se a presença de Deus não se manifesta mais ao meu favor, porque a minha conduta, ela começa a trazer penalidade. Imagina, Ofni e Finéias estava garantido: eu sirvo a Deus, eu conheço a arca, conheço o santo do santo, conheço o pátio, o templo, conheço tudo, sei como é que faz, eu congrego, eu frequento, de Deus eu sei tudo. E a gente começa a se dar tão automático, que na verdade nós estamos simplesmente com uma caixa de madeira sem a presença. A arca, ela representava a presença, mas agora aquela arca já não representava a presença, representava a justiça de Deus naquele lugar. Há pessoas que através da sua conduta, toda a sua casa está sendo penalizada por você. Porque você e eu, em vez de nos posicionar e glorificar a Deus, nós estamos traindo maldição para dentro de Israel. Perceba que sacerdote Eli, ele podia fazer muitas coisas para poder dizer não, repreender, mas ele ficava calado. Acredite, a sua forma de ficar calado é você pecar gravemente para destruir vidas. Deus não quer você calado. Deus quer que você anuncie o evangelho tempo e fora de tempo, diz a palavra de Deus. O Finéias já não falava mais nada, faziam o que queriam, Eli também não. Aí Deus levanta Samuel, o menino lá dentro. Quando Deus dá um sonho, uma visão para ele, começa a se revelar a ele, Samuel temeu de falar para ele. O próprio Samuel ficou com medo, porque ele disse: puxa, o cara me adotou, eu estou morando aqui, eu estou vivendo aqui, eu vou falar para ele. Aí Deus começa a dizer que Deus ia arrancar o governo dele, e que Deus não ia deixar mais nenhum sacerdócio para a geração de Eli, que todo sacerdócio que Deus tinha prometido permanente e perpétuo seria quebrado, não porque Deus quebrou, mas porque eles quebraram a fidelidade com Deus. O que significa isso, pastor? O que significa que a gente tem promessa, mas se a gente não se posicionar, nós estamos quebrando a promessa de Deus nas nossas vidas. Nós temos de Deus promessas para vivenciar coisas extraordinárias, só que eu e você, a nossa conduta está fazendo com que a promessa seja mandada embora, porque a promessa saia da nossa casa. Nós estamos expulsando a arca, a presença e a promessa, porque a arca é a presença, e a presença é a própria promessa. Olha isso, preste atenção nessa direção. A Bíblia diz que Deus dá um sonho para Samuel, e Samuel teme. E Eli, sabendo tanto seu erro, tão falho, ele tão consciente do erro que ele cometia, era tão iníquo o pecado, tão iniquidade, tão convicto do pecado dele, que ele fala para Samuel:
pode falar, que eu sei que eu estou errado. Samuel começou a ficar com medo, porque Samuel era um novo profeta. Samuel era um menino que cresceu na casa de Eli. Samuel não tinha responsabilidade. Ele não sabia nem que era Deus. Quando Deus chamava, ele dizia: Eli, foi você que me chamou? Aí ele diz: eu não te chamei. Aí Samuel volta a deitar. Deus chama de novo: Eli, foi você que me chamou? Não. Ele volta a deitar. Eli, foi você. Ele, não, já entendi. Eu já entendi. Mesmo surdo com Deus, cego com Deus, eu já entendi. Quando você deitar, Samuel, e você ouvir, diga: fala, porque o teu servo ouve que Deus está te chamando, Samuel. Aí Samuel, então vou fazer isso. Quando ele chega, fala, Senhor. Aí Deus começa a se revelar e dizer: olha, eu vou acabar com essa casa de Eli. Imagina Samuel que morava ali. Ele era como o pai dele, adotivo, os irmãos dele, adotivo. Começa a chorar, é triste, dizer: Deus, o que eu vou falar? O que eu vou dizer? Vai ficar triste comigo. Deus está dizendo para você: ainda que doa o que você fale, ainda que pessoas chorem com o que você fale, não deixa de falar a verdade. Ainda que seja duro, que pessoas se afastem de você, ainda que pessoas digam para você: por que você pensa que você é o dono da verdade? Você vai dizer: não, porque essa verdade também me confrontou, essa verdade também me encurralou, essa verdade também me colocou em xeque. E é essa mesma verdade que quer alcançar a sua casa, é essa mesma verdade que quer entrar na tua família, é essa mesma verdade que quer mudar a tua família, a tua descendência, o teu casamento, a tua saúde, a tua estrutura. Deus está dando a oportunidade para que verdades entram em lares, porque Deus vai levantar Samuéis aqui hoje. Deus vai erguer profetas. Doa o que doer, doa o que doer. Deus vai levantar para a glória dele. Se houvesse Samuéis na casa de Eli antes de ter todo desgraçado, talvez eles não teriam morrido, não tinham perdido a arca. Porque pessoas estão se garantindo de ser crentes há 30 anos. Eu sou crente há 40 anos, pastor. E a presença? E o fruto? E a adoração? Você sabe que o que Deus mais abominou na palavra dele, que Deus mais abominou na palavra dele, não foi o diabo, foi os religiosos que mataram ele. Quem nós somos na igreja? Religioso é quem conhece, religioso é quem vive com a arca, religioso é quem serve, que faz coisas, mas que nada do que Deus pediu está fazendo. O que mais desagradou Deus na Bíblia, o que matou Jesus na cruz, foram os religiosos. Eles tinham tudo, mas ao mesmo tempo não tinha nada. Eles garantidos da presença de: espera aí, nós vamos estar em guerra? Eu vou levar Deus agora nessa batalha e vamos ver quem é que vencer. Cadê esses filisteus? Vem cá, filisteu. Vem cá, filisteu. E pegaram a arca e foram para a batalha e dizer: agora eu quero ver quem vence Deus. Eles só levaram uma caixa de madeira, porque Deus já não estava mais ali. Tem gente pegando a Bíblia e indo para algum lugar, tem gente pegando ideias, projetos, pensamentos, dizendo: eu vou lá, Deus está comigo. Deus fala assim: faz tempo que Deus não está conosco, porque as nossas ações não permitem levar a presença de Deus. Não temos espaço para a arca, não temos espaço para a presença, não temos espaço para obedecer, para fazer a vontade de Deus. Somos sacerdotes vazios, somos filhos de sacerdotes quebrados, destruídos, redilacerados, pecaminosos, falhando, atraindo a maldição. E onde nós passamos, em vez de atrair a presença, promovemos discórdia, promovemos pessoas rancorosas, ódio, julgamos pessoas e se achamos melhores do que os outros, porque se pensamos ser santos. Mas eu vou dizer uma coisa: Deus quer levantar uma geração de Samuéis, de homens que ouvem a Deus e que obedecem a voz de Deus, de pessoas sensíveis a dizer: Deus, eu fui chamado para viver a verdade, nada além da verdade. É compromisso com os céus, é compromisso com a tua glória, é compromisso com a tua presença. Deus quer resgatar a presença dele e trazer de volta para dentro das nossas casas. Há pessoas vivendo tão distantes de Deus, como os filhos de sacerdote Eli, que levavam o quê? Que estão fazendo, dizendo: Deus está indo comigo. Eu vou dizer, tem muitas pessoas pensando que Deus está contigo. Eu digo: você está sozinho.
Nós estamos fazendo coisas pensando, Deus está comigo. Deus está comigo nessa empresa. Deus está comigo nessa situação. Deus está comigo. Deus fala, eu não estou. Não é nós que dizemos para Deus que Ele tem que ir. É Deus que tem que falar para nós ir. Não é Deus que é servo. Ele é o Senhor. Quem manda é Ele. Quem obedece somos nós. Nós estamos invertendo as coisas. Nós estamos querendo levar a Deus aonde a gente quer ir. E Deus está dizendo, eu quero te levar aonde eu quero que você vá. Há uma geração de pessoas dizendo, eu vou levar, vem cá que eu vou trazer Deus aqui. Vem cá, olha aqui, olha Deus aqui. Achando que Deus é um poder que você colocou na mão e joga onde você quer e faz o que você quer. Meu irmão, Ele é Deus, é Ele que governa. Ele é Deus, é Ele que manda. Ele é Deus, é Ele que fala. Ele é Deus, é Ele que cura. Ele é Deus que faz o seu coração bater agora. É Ele que está soprando aí. É Ele que está dando fôlego aí. Não é eu e você que fala, Deus, vem aqui, ó. Ó Deus, ó. Olha Deus aí, ó. Olha Deus, não sei aonde. Deus está dizendo, onde Deus agora? Deus virou empregado nosso. Aonde está a presença? Israel agora toda perde a presença por sacerdócio frouxo. Quem é esse Israel? É a responsabilidade que Deus deu aos sacerdotes. Aqui hoje a Bíblia diz que quando o véu do templo se rasgou depois de Jesus, todos foram chamados, feitos sacerdotes de Deus. Irmãos, agora a gente não pode mais culpar Eli e nem só o pastor, porque hoje todos são sacerdotes. É fácil a gente transferir a responsabilidade. Eu vou chamar não sei o que para orar pelo vizinho, porque não sei, vai que manifesta, vai que acontece alguma coisa, eu não tenho capacidade. Eu digo para você, isso não é orgulho, isso não é nada, isso é pecado. Porque hoje você tem que representar a glória de Deus onde você está. O sacerdócio é aquele que é responsável por Israel. Ofni e Finéias pegaram a arca, foram para a batalha contra os filisteus. Sabe o que aconteceu? Sabe o que voltou? Voltou só a notícia, eles morreram. Conforme Deus havia profetizado através de Samuel, que a casa deles seria devastada e destruída, e que a aliança perpétua foi quebrada, porque eles romperam a aliança, e Deus não se lembrava mais da aliança que fez. Há pessoas garantidas numa promessa, mas a sua conduta é completamente errada. Digo, a promessa só existe para quem está debaixo da conduta da ordem de Deus. Quem tem promessa não morre. Eli, Ofni e Finéias tinha e morreram. Morreram. E aí chega a notícia, a nora de Eli vai contar para ele, morreram, não sei o que. Quando ele conta, o cara cai da cadeira, quebra o pescoço, morre. E ela vai, cai dura, morre, e nasce a criança, e ela grita aí, acabou, a glória se foi. O nome da criança é a glória de Deus se foi. Ela gera um sentimento de algo que foi perdido. Israel agora está sem a presença. Israel perdeu a arca, os filisteus levaram a arca embora e colocaram na casa de Dagom. E durante muito tempo ficou lá, Israel ficou sem a presença. O que significa, por falta de sacerdotes posicionados, a Israel sem a presença. Por falta de homens e mulheres de Deus, há casas destruídas. Por falta de pessoas posicionadas, há filhos perdidos. Por falta de homens e mulheres de Deus, há casas dilaceradas. Mas eu vou dizer, Deus quer levantar uma geração de Davi que vai buscar a presença de volta e vai dizer, essa arca vai voltar para Israel. Essa presença vai voltar para Israel. Eu sei que Davi, ele quer fazer de qualquer forma, sem entender, mas ele a qualquer custo quer trazer a presença. E todos que tiveram a notícia do que aconteceu com Ofni e Finéias, o que aconteceu com a casa de Eli, que era um sacerdote que não era mais nada agora, era só história de vergonha. Ficavam com medo dessa arca estar dentro de casa. Tem gente que tem medo de Deus porque pensa que Deus pune. Deus não pune. O que puniu é porque Deus não está mais lá. E quando Deus não está mais, não tem mais proteção. Quando Deus não está mais lá, não tem mais provisão. Quando Deus não está mais lá, não tem mais livramento. Porque quando Deus está, tem a marca da promessa. E quando tem a marca, a morte não entra. Quando tem a marca, não entra a maldição. Quando tem a marca, não entra a miséria. Quando tem a marca, não entra o pecado. Quando tem a marca, não entra a mentira. Quando tem o sangue, é porque tem a presença. E quando tem a presença, tem sacerdote cheio de Deus. E quando tem sacerdote cheio de Deus, a glória de Deus se manifesta. Deus quer levantar homens e mulheres compromissados
com a verdade. E eu digo para você, se prepara, porque a sua Israel vai começar a ser tocada, a sua família vai ser abençoada, o teu casamento vai ser abençoado. Levante a sua mão se você crê. Deus vai usar você para a glória dele. Aleluia!